Ok, gente, vamos então começar. E o, o assunto de hoje, quer dizer, eu vou voltar a discutir algumas coisinhas sobre pericárdio, né? Na, na aula anterior, a gente viu várias coisas sobre pericárdio normal, inclusive recessos pericárdicos, né, que faz parte do pericárdio normal. A gente discutiu a necrose da gordura, discutiu pericardite aguda, discutiu aquele coxim de gordura e as dificuldades de diagnóstico diferencial com cisto pericárdico, especialmente com hérnia de Morgane, e mostrei uma coisa que talvez tenha sido nova para boa parte de vocês, que é a ausência congênita do pericárdio, né? Então foi isso que a gente discutiu. Hoje a gente vai discutir questões mais simples, que são derrame pericárdico e pneumopericárdio, mas em cada um deles eu acho que tem algumas facetas que vale a pena a gente aprofundar um pouco. Então, derrame pericárdico, basicamente, é o acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico. E esse líquido vai poder ser de várias naturezas, né? Vai poder ser exudato inflamatório, pus, sangue, quilo, né? Vai ter um monte de possibilidades de líquidos diferentes para se acumularem. Eu acho esse esquema aqui muito bonito, né? Esse desenho muito bonito para mostrar, né? O coração lá dentro, o saco pericárdico e o líquido ali, no caso sangue, acumulado dentro do coisa. Então, isso aqui é o derrame pericárdico, né? A gente vai ver que as causas são muito variadas, né? E na maioria das vezes, esse diagnóstico diferencial vai ser clínico laboratorial. Poucas vezes o radiologista vai poder sugerir o tipo de líquido e o diagnóstico apenas pela imagem. Então, aqui eu coloquei várias causas, né? Melhorou. Causas Foi a infecciosas. reação da vacina. Gente, tem microfone aberto. Milene, por favor, feche o microfone de todo mundo, tá? Causas infecciosas, iatrogênicas, das infecciosas as mais variadas possíveis, né? Causas imunológicas, uma mistura de outros casos. Então, as causas são muito variadas, tá? E o aspecto básico é esse aqui. A gente tem um aumento, tá, da silhueta cardíaca. Isso aqui era um homem de 28 anos com dispneia, taquicardia. E ele tinha hipotensão e abafamento de bolhas. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente é que na radiografia de tórax, a gente pode até sugerir, pela morfologia do coração, tá, que possa ser um derrame pericárdico. Mas isso é muito falho. Tá? Isso é muito falho. Esse diagnóstico é basicamente clínico. Tá? Então, esses achados de hipotensão, abafamento de bolhas e outros que eu vou discutir é que levam ao diagnóstico. A gente pode, talvez, sugerir por conta dessa morfologia, né? Esse coração do derrame pericárdico, quando está muito típico, a morfologia é comparada com isso, com uma moringa, né? Para quem não, pessoal mais novo que não sabe o que é moringa, é isso aqui, tá? E então o coração assume esse desenho, tá? Mas grande parte das vezes a gente se perde nisso. Na verdade, é um aumento do coração em si e não por acúmulo de líquido, e a gente não tem base para isso. Então, aqui a gente vê casos com aumento do volume cardíaco, né, e um derrame pericárdico. Então, isso pode se confundir e a gente pode se perder nisso. Se a gente olhar com calma, vai ver que aqui tem um crescimento do átrio esquerdo, né? Mas é falho. Ao contrário da tomografia. Tomografia é ótima
para a gente fazer esse diagnóstico. Então, esse aqui é o coração daquele caso de cima que eu mostrei, né, onde o aumento é todo do coração, tá? E aqui o aumento pelo derrame pericárdico. Então, vejam, o coração está aqui, nessa porção mais central, tá? E tudo isso aqui é líquido enchendo o saco pericárdico. São dois casos diferentes, tá? Os dois com derrame pleural associado, né? Mas o coração aqui contrastado e o resto todo é líquido. Então, é isso aqui que a gente vai ver num derrame pericárdico típico. É essa imagem e não tem questionamento, não tem diagnóstico diferencial para isso aqui. Outro caso, mostrando a mesma coisa. Está vendo? O coração aqui no interior e o líquido pericárdico em torno. Tá? De novo, né, a mesma coisa, às vezes a quantidade de líquido é menor, às vezes quando não tem contraste, como nesses casos, a gente pode ter uma certa dúvida, mas na maioria das vezes o derrame pericárdico ele é hipodenso em relação à musculatura cardíaca. Então a gente vai conseguir ver a diferença. Né? Muito frequentemente está associado a derrame pleural. Né? Então, é frequente a gente encontrar derrame pleural junto. E olha aqui como é que aquela gordura pericárdica, que eu mostrei bem na aula anterior, ajuda a fazer o contraste entre a densidade do coração e a densidade do líquido. Né? Então, a gordura pericárdica ajuda muito a gente nessa questão. E uma complicação muito importante do derrame pericárdico é a possibilidade dele comprimir o coração e alterar a função cardíaca. E a gente vai chamar isso de tamponamento cardíaco. Tá? Então, aqui um paciente com aumento, né, da silhueta cardíaca, no caso, a tomografia mostrou que era um grande derrame. Vejam, esse aqui é um exame sem contraste e a gente vê bem a diferença de densidade, já visualmente, entre o coração e o líquido no saco pericárdico. Quando a gente tem dúvida, mede a densidade e coisa. E nesse caso era tuberculose. Tuberculose é uma causa muito importante no nosso meio. Tá? Então, a gente não pode esquecer a tuberculose como uma causa importante para derrame pericárdico. E aqui acho que a questão do tamponamento. Esses são os achados principais em termos clínicos. O paciente, em geral, apresenta dispneia, taquicardia, tá? Abafamento de bolhas no exame físico, às vezes tem turgência jugular, distensão das veias do pescoço, hepatomegalia dolorosa, pode cursar com hipotensão, com choque, e é muito importante que a gente faça esse diagnóstico, os residentes conheçam isso para urgência, porque isso é muito grave, é uma causa de morte, quando isso se faz de uma forma muito acentuada. E o tratamento é drenagem do pericárdio. Tá? Pericardiocentese, num primeiro tempo, é o tratamento de urgência. Depois vamos ver a causa. Tá? Mas o primeiro momento é aliviar essa pressão. Né? E aqui a gente vê de novo no esquema, né, o que acontece. Esse caso, no caso aqui, era por um hemopericárdio, era por sangue, e a gente vê ali cavidades cardíacas comprimidas pelo derrame. Imaginem que o saco pericárdico basicamente é rígido, né? Então o acúmulo de líquido ali vai tender a comprimir o coração. Né? Isso é muito relativo também para a gente diagnosticar em termos do exame de imagem em si. Às vezes, uma quantidade não muito grande de líquido leva ao derrame pericárdico e, às vezes, uma quantidade maior
desculpe, leva ao tamponamento, e às vezes uma quantidade maior não cursa com tamponamento. Então, não há essa relação direta. Tá muitas vezes relacionado ao tempo que o processo se fez, à acomodação cardiovascular ao aumento da pressão. Então, isso não é um critério radiológico, né? Nesse caso aqui, a mulher de 83 anos deu a entrada com tamponamento pericárdio, com derrame e tamponamento. Vejam que a quantidade de líquido não é tão grande como outras que eu mostrei, né? Mas essa paciente tinha tamponamento. E ela tem uma coisa interessante, que são sinais indiretos já na tomografia. Quer dizer, não só clínicos, mas também na tomografia. O que a gente vê aqui? Primeiro, uma veia cava muito dilatada. Você vê que ela praticamente tem o mesmo diâmetro da aorta. Tá? Coisa. E outra coisa, tem refluxo aqui para ázigos, né? Esse refluxo para ázigos que a gente está vendo, e vê aqui de novo, tá? É outro indício. Então, você tem uma veia cava anormalmente dilatada, né? E o diâmetro não está aqui a imagem, mas o diâmetro, a gente está vendo aqui, o diâmetro muito maior que da aorta, né? Está vendo aqui a aorta abdominal? Olha o calibre dessa cava inferior, né? Então, são todos sinais indiretos do tamponamento cardíaco. Aqui um outro caso, que obviamente a gente já suspeita logo disso, né? Pela quantidade de coisas. O coração está esmigalhado aqui no meio, né? E esse volume enorme de líquido preenchendo praticamente toda a cavidade, todo o tórax, né? Enchendo praticamente todo o tórax por esse derrame. E aqui a gente vê muito bem a compressão do coração. Olha, coração contrastado aqui, amassado por tanto líquido no interior, além de derrame pleural bilateral. Né? Uma coisa curiosa, eu falei com vocês que a gente, na maioria das vezes, não tem condições de sugerir o tipo de líquido que está ocupando. Mas tem uma condição especial, que é quando você tem o derrame por sangue e na fase mais aguda do processo. Na fase inicial do processo, tá? Em geral, na primeira semana, às vezes esse processo é crônico, é arrastado, né? Mas enquanto o sangue está fresco, ele tende a ser mais denso. Então, olha aqui a densidade desse derrame completamente diferente dos que a gente viu anteriormente. Vejam que nesse exame sem contraste, ele praticamente é mais denso do que o coração e não menos denso, né? Compara com a densidade do derrame pleural, ele é muito mais denso que o derrame, tá? Então, isso aí, e medindo, ao invés de ter aquela densidade baixa de 5, 10 unidades, esse aqui foi medido, tinha 65 unidades. Então, isso é muito forte para pensar em sangue. Tá? Isso aqui era uma mulher de 55 anos, tinha feito uma trombólise venosa por conta de um AVC isquêmico e evoluiu com hipotensão e desenvolveu, então, esse hemopericárdio. Então, aqui a gente vê outros cortes, mas para chamar a atenção de como isso é mais denso do que o coração e muito mais denso do que o líquido do derrame pleural. Então, nesses casos, a gente pode sugerir com muita convicção ao cirurgião, ao clínico, ao médico assistente, que provavelmente se deve a um hemopericárdico. E aqui, só para a gente comparar, um derrame não hemorrágico. Olha ali, sem contraste também, olha como é que o coração é mais denso do que o líquido. Na dúvida, na falta de muita experiência para avaliar isso, meçam a densidade. Tá? O aparelho tem esse recurso,
né? E serve exatamente para tirar essas dúvidas. Eu sempre digo com os residentes que esse recurso técnico, eu vejo que ele é pouco usado, ele é menos usado do que poderia. Medir a densidade é uma coisa extremamente simples e muitas vezes traz respostas para a gente que só a imagem visual não fornece. E aqui eu botei um do lado do outro para vocês verem bem a diferença. Olha, o coração em relação ao derrame pericárdico, coração muito mais denso, esse era um derrame não hemorrágico. E aqui um hemopericárdio, né, mostrando a densidade bem maior do que a do coração, e muito maior ainda do que a do derrame. Né? Aqui, outras vezes, quer dizer, a gente tem as evidências na imagem da causa. Né? Esse paciente tinha um aneurisma de aorta que rompeu, né, e fez um hemopericárdio por conta do aneurisma. Então, aqui na imagem, a gente já vê tranquilamente o aneurisma, vê derrame pleural e vê a grande quantidade de líquido dentro do pericárdio. Né? Quando a gente tem contraste, fica mais difícil da gente fazer aquelas afirmativas de densidade. Tá? Aquilo é muito bom no exame sem contraste. Tá? Agora, aqui um conceito que eu acho que talvez alguns de nós não tivéssemos anteriormente. Tá? É que o seguinte, a gente fala em tamponamento cardíaco, tá? E sempre associa a líquido, né? A derrame pericárdico. Tá? E eu acho esse conceito aqui muito importante. Embora a etiologia mais comum do tamponamento se deva a acúmulo de líquido, tá? Normalmente tratado com pericardiocentese, qualquer efeito de massa no coração pode levar a tamponamento. Vai desencadear fenômenos fisiopatológicos semelhantes ao tamponamento. Então, uma massa comprimindo o coração, tá? Um tumor envolvendo, por exemplo, o pericárdio e comprimindo o coração, também vai poder levar a tamponamento cardíaco sem ser líquido. E a gente vai ver na literatura que alguns autores vão chamar isso de tamponamento cardíaco extrapericárdico, outros vão chamar de pseudotamponamento, tá? Mas a fisiopatologia é semelhante. Tá? E aqui a gente vê um paciente, isso aqui era um homem de 30 anos, tinha um linfoma imunoblástico, e as massas tumorais comprimiram o coração. Ele tem derrame bilateral, derrame pleural, mas isso aqui é massa que está comprimindo o coração, tá? Por linfoma. Então, ele fez um tamponamento sem que seja por líquido. Né? Aqui, a mesma coisa. Uma mulher de 62 anos com metástases pericárdicas. Vejam que ela tem em toda a extensão, esses nódulos, essas irregularidades, e não tem líquido. Tá? Então, ela fez tamponamento por metástases. Então, por uma lesão sólida, fazendo tamponamento. Tá? Aqui um outro caso curioso, isso aqui foi um pós-operatório de uma cirurgia de coronária. Era um homem de 62 anos, fez a cirurgia de coronária. 2 semanas depois, ele começou com clínica de tamponamento. Quando fez o exame, foi visto isso aqui. Ele tem uma coleção no mediastino anterior, está vendo aqui a evidência da cirurgia, né? Uma coleção aqui líquida no mediastino que está comprimido. E isso aqui foi suficiente para desencadear a clínica do tamponamento. Então, aquilo que eu chamei a atenção de vocês, que não está diretamente relacionado ao volume da lesão que está comprimido. Né? E, como vocês notam, grande parte desses casos tem também derrame pleural associado. Né? Aqui um outro caso, também, quer dizer, dentro dessa coisa, quer dizer, eu estou mostrando para vocês
como é que é uma condição que, teoricamente, a gente discute em 3 minutos, né? Derrame pleural pericárdico é isso, tamponamento cardíaco é isso, etc. e tal. Mas como é que tem facetas diferentes, né? E que a gente, como radiologista, e vocês, como pneumologistas, acho muito importante que a gente conheça. Isso aí é coração, legal. Mas, muitas vezes, quer dizer, o doente chega a você, ele tem dispneia, ele tem sintomas que não são tão definidos. Ou então, isso vem numa tomografia que vocês pediram por outro motivo. Então, eu acho que é super importante esse estudo também para o pneumologista, não ficar restrito às coisas de pulmão. Isso aí está no tórax e pode simular condições pulmonares, né? Então, esse aqui é um homem de 64 anos, ele tinha feito uma cirurgia de esôfago, uma ressecção de esôfago, por um adenocarcinoma, há 3 anos. Tá? E começou agora com hipotensão. Né? E ele tinha feito uma cirurgia com interposição, uma ressecção de esôfago, uma interposição de jejum. Tá? E aí ele, há 3 dias, começou com clínica de obstrução do trânsito gastroesofágico que tinha sido refeito cirurgicamente. E aí, quando fez a tomografia, mostrou isso aqui. Essa alça de jejum, por conta da obstrução, estava muito distendida, inclusive com nível líquido, né, com líquido, e comprimindo o coração. Né? Então, ele evoluiu com tamponamento cardíaco, né, por obstrução do trânsito. E aqui a gente vê esse esquema para facilitar o entendimento. A alça de jejum foi levada lá para cima, anastomosada aqui em cima, mas obstruiu em algum ponto. E a gente vê aqui, então, a alça distendida e que fez a compressão do coração. Né? Aqui um outro caso, onde a gente vê, isso aqui era um rapaz de 24 anos, tinha dispneia, palpitações, febre, perda de peso, e ele tem um derrame pericárdico, né? Ele tem um derrame pericárdico, mas chama atenção um outro detalhe que eu mostrei para vocês em aula anterior. Olha o espessamento do pericárdio. Tá? Tem um espessamento e tem uma impregnação pelo contraste, tem um realce. Então, isso aí é uma imagem sugestiva de uma pericardite. Então, ele fez uma pericardite aguda, derrame pericárdico, e a etiologia foi tuberculose. Tá? Tuberculose não deve ser esquecida como uma causa importante disso tudo que a gente está mostrando. Aqui já uma complicação completamente diferente. Isso aqui era uma menina de 8 anos, tá? Teve um trauma torácico por um acidente automobilístico. Foi um acidente grave, ela fez um trauma torácico e começou a fazer hipotensão. Aí foi examinada, injetaram o contraste, e veja, o contraste foi encher o saco pericárdico. Na verdade, ela tinha feito uma ruptura, uma pequena ruptura do átrio direito. Tá? E aí, esse átrio estava rompido, sangue, obviamente, indo para o pericárdio, o contraste segue o mesmo caminho, ele está injetado dentro do sangue, né? Então encheu o saco pericárdico, como a gente está vendo aqui. E ela tinha também uma lesão grave na cúpula diafragmática, pegando o fígado. Então, olha aqui, a ruptura do fígado, além dessa ruptura do átrio com hemopericárdio. Tá? Aqui, o derrame pericárdico causado por um tumor. Isso aqui era um homem de 72 anos, ele tinha um mesotelioma, é isso aqui. Tá? A gente está vendo esse pessoal em algum desses artigos, adora botar uns negócios enormes, né? Estrelas, às vezes botam umas setas que esconde metade do tórax, é um negócio meio antiestético, mas tudo bem, tá aí, a gente tem que mostrar, né? Mas isso aqui, então, tem um mesotelioma, isso era um mesotelioma, né? E ele invadiu, era um mesotelioma pleural, e ele invadiu o pericárdio e fez derrame pericárdico, como a gente está vendo aqui. Tá? Aqui uma outra causa traumática,
né? Isso aqui foi um homem de 24 anos, tomou um tiro. Um dia antes, 24 horas antes. Então, a gente está vendo ali o projetil, né? Aqui de novo, né? Localizado aqui, tá? E ele tinha feito um hemopericárdio, né? E aí a gente vê lá no espaço pericárdico a bala, né? A bala tinha um acúmulo grande de sangue ali, e a gente vê ali o projetil, tá? E aqui sendo fechado, né? O buraco causado e a sutura feita no pericárdio. Então, uma outra causa traumática. Esse aqui, uma complicação que a gente às vezes esquece dessa relação tão íntima, né, do esôfago com todas essas estruturas. Então, muitas vezes, corpo estranho que fura o esôfago, né, ele pode atingir a aorta, ele pode atingir pericárdio, ele pode atingir coração, ele pode fazer um estrago enorme por conta da proximidade. Isso aqui era um homem de 31 anos, tinha uma história de 2 horas, estava evoluindo 2 horas, com a dor torácica intensa, irradiando para as costas e muita sudorese. Tá? Ele tinha, não sabia, obviamente, mas ele depois foi constatado que ele ingeriu um objeto metálico cortante que feriu a parede do esôfago, próximo à aorta, e aí causou o hemopericárdio. Tá? Então, está ali, né, na topografia do esôfago, esse corpo estranho, que aqui a gente, obviamente, não sabe o que é. E aí foi a cirurgia, né? Então, ele tinha um baita de um hematoma próximo da aorta, tinha hemorragia, tinha sangue na cavidade pleural, e isso ali era o corpo estranho que ele comeu misturado com alguma coisa que acabou indo junto e fez esse estrago todo. Às vezes, a gente tem também na tomografia a evidência da causa. Eu falei que tuberculose é uma causa muito comum, né, de derrame pericárdico, e esse caso foi um caso de uma mulher de 36 anos, que ela tinha dispneia aos esforços, tosse seca, dor resto-external, febre baixa, já vinha cursando com isso há 2 meses. Perda ponderal não aferida, fez um eco e tinha derrame pericárdico, um espessamento da parede. E aí, o ADA desse líquido pericárdico foi positivo, que é um exame laboratorial extremamente importante para diagnóstico de tuberculose. Nós, radiologistas, não temos muito contato com isso, mas isso é uma coisa usual para os pneumologistas. Mas o que eu chamo a atenção do auxílio da imagem aqui foi isso. Vejam, no estudo do tórax, nas janelas para pulmão, a gente vê aquele padrão de árvore em brotamento localizado, tá? Que tem várias causas, mas uma grande causa para isso, no nosso meio, a principal causa para isso é a tuberculose. Então, paciente com esse achado aqui e com o derrame pericárdico, o diagnóstico, a primeira hipótese diagnóstica é tuberculose, que foi confirmada pelo ADA. Né? E aqui é sempre bom, nessa época de Covid, que a gente está vendo muito Covid, lembrar a possibilidade de pericardite e derrame pericárdico, e miocardite também, mas não é o que interessa a gente nesse momento, a gente está discutindo pericárdio, a pericardite associada à Covid. Isso aqui era uma mulher de 55 anos, dor torácica pleurítica 1 mês após apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. Já era Covid. Ela tinha mialgia, cefaleia, fadiga, tosse, e depois foi confirmado o diagnóstico de Covid. E ela tem um derrame pericárdico bem menor do que aqueles que a gente viu antes, mas está aqui um acúmulo de líquido anormal no pericárdio. A gente sabe que, assim como a pleura, né, a cavidade pleural, também a cavidade pericárdica tem uma certa quantidade de líquido, mas, em geral, ele não é detectado
pelo exame de imagem, a quantidade não é suficiente. Então, quando a gente vê líquido no pericárdio, já é um achado anormal. Aqui um outro caso, né? Esse já é uma outra paciente, uma mulher de 90 anos, tinha insuficiência cardíaca e lesão bilateral por Covid. Tinha pneumonia pelo Covid, né? Complicada com derrame pleural e pericárdico. Então, ela tem lá as opacidades parenquimatosas. A gente vê derrame pleural, que é um achado pouco comum no Covid, né? Mas ela tinha insuficiência cardíaca, então a gente não sabe exatamente como atribuir cada coisa, até as opacidades pulmonares, a gente não sabe quem é do Covid, quem é de um possível edema pulmonar, né? Mas o importante é o seguinte, é que ela tinha derrame pericárdico também. Vejam que é sempre uma quantidade menor, né? Mas tinha derrame pericárdico, tinha derrame pleural e tinha provavelmente miocardite associada, né? Então aqui a gente vê nesse detalhe melhor, olha aqui o comprometimento do pericárdio pelo Covid. Aqui de novo, né? Esse aqui já é um derrame bem mais volumoso. Homem de 51 anos, dor torácica sugestiva de pericardite, dispneia aos esforços, queda do estado geral, Covid confirmada e o derrame pericárdico, uma quantidade bem grande, né? Na ressonância, vejam que eu abordo pouco ressonância, porque no estudo de coração, a ressonância, ela, na maioria das vezes, ela é um assunto do radiologista que faz radiologia cardíaca, ou do cardiologista, né? Mas a gente no tórax, na radiologia torácica, usa muito mais a tomografia, e vocês recebem muito mais tomografia e pedem muito mais tomografia do que ressonância. Mas é importante a gente lembrar que a ressonância tem um papel importante nesse estudo. E muitas vezes para o coração, obviamente, ela é superior à tomografia computadorizada. Mas não é o que interessa para a gente aqui. E no derrame pericárdico, a gente tem resultados parecidos. Aqui, só para mostrar para vocês o aspecto de um derrame pericárdico, né, na ressonância, né? Então, paciente com derrame na ressonância. E aqui, a gente estava falando de Covid, né? Uma mulher de 27 anos, também com Covid, né? E evoluiu com derrame pericárdico. Vejam que ela tem muito espessamento pericárdico também. Assim como na tuberculose, também o Covid frequentemente cursa com espessamento do pericárdio. E o interessante foi essa evolução clínica, né? Ela teve uma clínica de uma infecção respiratória, né? Febre, tosse seca, testou para Covid, foi negativo, né? Apresentou isso tudo, retestou e aí foi positiva. E ela evoluiu clinicamente com uma pericardite constritiva pelo Covid. E aí um dado, esse talvez menos conhecido pela maioria de nós, é o seguinte: tem sido descrito alguns casos de pericardite pós-vacina. Eu mostrei para vocês exacerbação de doença pós-vacinação, né? Mostrei coisas desse tipo, e aqui a gente vê, e não é um caso isolado. A gente vai no PubMed e procura vacinação e pericardite, né? E eu encontrei 120 artigos falando sobre isso. Então, não é como aquela coisa, tem um caso descrito, então a gente já fica questionando. Não, é uma coisa que é bastante aceita como causa, né? Então, a possibilidade de desenvolver pericardite pós-vacina. Claro
que em percentuais muito menores do que na doença em si, mas existe. E essa aqui é uma dessas publicações. Eu gosto de botar a referência porque quem quer aprofundar vai procurar isso. Isso aqui foi uma mulher, um relato de caso, de uma mulher de 54 anos, previamente ígida, e começou com sintomas e sinais de pericardite 7 a 10 dias após a segunda dose da vacina da Pfizer. Tá? Ela não tinha nada, ela não estava com doença nenhuma e começou a mostrar esse aspecto. Aqui um outro caso, também publicado recentemente, um homem de 57 anos, teve Covid 5 meses antes. Evoluiu bem e agora, 5 meses depois, ele começou com dispneia, piora progressiva, com dispneia progressiva, febre, calafrios, coisa. E ele tinha recebido a segunda dose da vacina, tá, uma semana antes do início desses sintomas. Ele tinha tomado a primeira dose e não aconteceu nada. Então, isso foi na segunda dose. E aí a gente tem o aspecto da imagem. Está vendo? Ele fez derrame pleural grande, derrame pericárdico, e isso foi atribuído à vacinação. Tá? Não foi encontrada outra causa para justificar esses achados. A outra coisa que eu queria discutir com vocês é o pneumopericárdio, né? Então, o derrame pericárdico, o acúmulo de líquido no pericárdio, né? E o pneumopericárdio, o acúmulo de gás. E é essa imagem que a gente vê aqui. Tá? Isso aqui é o limite do saco pericárdico e cheio de ar. E o coração está aqui por dentro. Vejam que eu sempre chamo atenção que o limite superior do saco pericárdico é na raiz dos grandes vasos. Então, o pneumopericárdio, a gente não vê prosseguimento superior do gás. As causas são também variadas, né? As causas mais comuns são trauma, né? Barotrauma por ventilação mecânica e propagação de doenças em órgãos contíguos que contêm ar, né? Por exemplo, lesão de esôfago, lesão brônquica, podem fazer cirurgias prévias, procedimentos invasivos, infecções e, como eu falei, comunicações anormais entre vias aéreas ou esôfago e o pericárdio, né? Aqui só um exemplo para mostrar para vocês, né? Aqui um derrame pericárdico, né? Aquele coração meio com aspecto em moringa, que a gente já pode sugerir, mas não afirmar, né? Mas ele confirmou, foi drenado, e aqui a gente vê, na pós-drenagem, tá? Líquido e gás. Então, isso aqui é um hidropneumopericárdio, né? É importante chamar a atenção dos residentes essa terminologia na hora de escrever. Quando eu não sei que líquido tem ali, eu vou chamar de hidropericárdio, porque eu não sei qual é o líquido. Se eu sei que é sangue, aí passa a ser um hemopericárdio, se é pus é um piopericárdio, se é linfa é um quilopericárdio, tá? Mas, quando eu não sei que líquido tem, eu uso o termo genérico hidro, tá? E aqui só para a gente ver vários exemplos, para vocês fixarem bem a imagem. Tá? Às vezes eu me excedo no número de exemplos, mas como isso fica lá para ser consultado depois, é legal quando alguém vai ver 1, 2, 3 casos diferentes para ver os múltiplos aspectos. Nunca um caso é absolutamente igual ao outro. Então, aqui a gente vê o pericárdio e vê um nível aqui correspondendo ao hidropneumopericárdio. Outros casos, né? E todos esses aqui estão com líquido. Não é necessário que tenha, mas, por acaso, todos esses aqui estão com líquido. Como é que eu sei que tem líquido? Porque eu estou vendo o nível, né? Na hora que eu vejo um nível, eu sei que tem líquido associado, né? Às vezes, a gente tem que ter atenção para fazer esse diagnóstico,
porque numa radiografia como essa aqui, que as coisas estão meio confusas, tem muita opacidade parenquimatosa, não está uma radiografia nos padrões habituais, né? Mas a gente vê aqui esse gás anormal circundando o coração. Isso é um pneumopericárdio, né? Às vezes fica muito bonitinho, fica muito nítido, como isso aqui. Olha, o coração e esse desenho aqui em torno dele, e ali o limite, a linhazinha do pericárdio, né? Esse aqui era uma criança, um recém-nato, que evoluiu com síndrome de angústia respiratória, foi submetido à ventilação mecânica e aí desenvolveu o pneumopericárdio. Então, isso é o que a gente chama de barotrauma, né? O excesso de pressão, né, levou ao enchimento do saco pericárdico por gás. É uma imagem que não tem como ser confundida com outra coisa, tá? E é fundamental que se faça esse diagnóstico, porque uma quantidade dessa frequentemente cursa com tamponamento cardíaco, né? O gás também faz tamponamento cardíaco. Quer dizer, a gente discutiu com líquido, discutiu com massas sólidas antes, mas o gás também faz a mesma coisa, tá? E isso é uma urgência urgentíssima, tá? Aqui um caso bem antigo, um caso de 1934, mas eu achei legal mostrar pela causa. Primeiro, a imagem muito típica, que vocês, pelo amor de Deus, nunca vão deixar de fazer esse diagnóstico num serviço de emergência, porque isso pode ser a decisão entre a vida e a morte dessa criança. E aí tinha esse corpo estranho. Esse alfinete não estava na roupa. Muitas vezes você vê um alfinete desse por descuido do técnico que está fazendo o exame, de não tirar essa superposição de estruturas, e aí aparece projetado. Mas isso aqui não. Isso aqui estava dentro. A gente vê aqui, tá? Essa criança tinha engolido esse alfinete e, por azar, aberto, tá? Então, o alfinete aberto. O que aconteceu? Eu acho legal nesses artigos antigos, às vezes eles não tinham muita condição de botar fotos da cirurgia, da coisa, mas faziam uns esquemas assim maravilhosos, que a gente raramente vê hoje em dia, tá? E aqui esse esquema mostrando o seguinte: o esôfago, o alfinete dentro do esôfago e ele perfurando o esôfago, né, e chegando no saco pericárdico. Aqui por dentro abriram o esôfago, né, fizeram o esquema com ele aberto e mostrando a perfuração. Então aqui a perfuração chegando ao saco pericárdico. Então, por um corpo estranho fazendo esse estrago todo, tá? E esse aqui foi um caso lá de Friburgo, que é um caso que eu sempre uso como um exemplo de uma coisa, uma evolução extremamente triste. Isso aqui era um menino de 1 ano que ele tinha feito uma pneumonia por estáfilo. Então está aqui, ele tinha essa consolidação, até aqui era uma pneumonia. 12 dias depois, a lesão, quer dizer, já estava escavada, tinha feito uma pneumatocele, estava evoluindo muito bem clinicamente. Isso aqui é evolução normal, tinha respondido. Só que 10 dias depois disso, olha aqui, ele tinha lá a pneumatocele, mas vejam o pneumopericárdio que ele fez. E ele teve clinicamente uma piora importante, com hipotensão, ele evoluiu com clínica de pneumopericárdio, só que não fizeram o diagnóstico, tá? Não fizeram o diagnóstico, né? Está aqui a imagem ampliada para vocês verem, que eu espero que nunca nenhum de vocês, residentes que estão aí ouvindo, deixem de fazer um diagnóstico desses, porque por conta disso a criança morreu por tamponamento cardíaco. Uma coisa que teria sido facilmente evitada, enfiando uma agulha aí e tirando, diminuindo essa pressão, né? Olha aqui essa imagem do perfil, né? A quantidade de gás que tem no saco pericárdico e o coraçãozinho aqui praticamente esmagado
por esse gás. Aqui a gente está mostrando as imagens em radiologia convencional, em raio-x de tórax, né? Aqui na tomografia, né? Fica muito fácil, ele tem uma opacidade aqui, ele deve ter derrame pleural, deve ter um pulmão atelectasiado aqui, derrame bilateral, mas vejam, ele tem essa imagem aqui que corresponde ao ar no pericárdio. Então, pneumopericárdio, muito bem visto na tomografia. Aqui é a mesma coisa. Tá? Vejam que essa radiografia, essa tomografia pode dar um pouquinho de dúvida na interpretação, né? Ele tem opacidades em vidro fosco nos 2 pulmões, tá? Tem um pneumotórax grande. Isso aqui, vejam, é continuação do pneumotórax. É gás entre o mediastino e o pulmão, tá? Mas isso aqui é gás dentro do saco pericárdico. Então, ele tem um baita pneumopericárdio visto aqui na tomografia. Aqui um pneumopericárdio causado por tuberculose, né? Então, esse paciente tem essas lesões parenquimatosas, eram tuberculose, comprovadas, tem derrame pleural bilateral, e a gente vê aqui o saco pericárdico destacado do pulmão, do coração, pelo gás. Então, a imagem típica do pneumopericárdio, né? Esse aqui já é um caso mais complicado. Isso aqui foi um homem de 76 anos, ele tinha feito um derrame pericárdico, fez um tamponamento cardíaco, tá? Foi drenado, conduta correta, mas aí surgiu uma complicação da drenagem. O catéter fez uma dobra, né? E aí o ar fez um mecanismo valvular. O ar começou a entrar e não sair. E fez essa imagem aqui, que como imagem ficou muito bonita, do pneumopericárdio, já também provavelmente evoluindo para fazer de novo clínica de tamponamento, né? Então, lembrando a vocês, né, que dentro do pericárdio a gente pode ter gordura normal, né, que a gente está vendo aqui, pode ter o acúmulo de líquido no derrame e o acúmulo de gás no pneumopericárdio, né? E, às vezes, causas pouco comuns do fenômeno, né? Então, aí a gente viu o simples e agora vê o complicado, o menos comum. Isso aqui era um homem de 75 anos, tinha dor tóraco-abdominal, história de hérnias múltiplas. Ele fazia hérnias abdominais múltiplas, né? E aí, ele fez essa tomografia e tinha o seguinte, né? O estômago lá dentro do tórax. Ele tinha uma hérnia com o estômago entrando no tórax, tá? Ele tinha, depois foi visto, aderências com o coração, né? Isso 72 horas antes do episódio atual, tá? O que aconteceu? Esse estômago acabou perfurando para o pericárdio, tá? Quando ele perfurou, ele começou, né, a apresentar essa clínica de dor torácica aguda com choque, né? O estômago perfurou para o pericárdio e aí fez um tamponamento cardíaco. Olha aqui o estômago, né? Um nível líquido, isso aqui, lembrar que esse paciente está de costas, né? Está deitado de costas, por isso nível nessa posição. O estômago ali aderido ao pericárdio, fistulizou para o pericárdio e fez o pneumopericárdio, inclusive com tamponamento cardíaco. Então já é uma complicação menos comum, mas uma coisa que a gente precisa saber. Esse aqui é a mesma coisa. Esse paciente tinha feito, eu já discuti com vocês antes bem isso, ablação de veias pulmonares por fibrilação atrial. É um tratamento usado, em geral, com bons resultados, mas que tem suas complicações, né? E esse paciente, por conta disso,
ele fez uma fístula do pericárdio para o esôfago, né? E fez esse hidropneumopericárdio pela ruptura do esôfago. Então, vejam que tem gás, bolhas, inclusive, de gás, o gás, o líquido e o derrame pleural. Eu estou preparando para vocês, e vai ser dado adiante, eu tinha prometido, ainda não tinha feito, né, montar um material de complicações de alterações abdominais que vão levar a complicações torácicas. Ainda brinquei com o título que seria Quando o abdômen invade o tórax, né? E que é quando o abdômen visita o tórax, e que é uma visita indesejada, porque sempre traz problemas. E uma das apresentações que eu vou fazer para você é das fístulas que podem acontecer entre o tórax e o abdômen. Isso aqui seria mostrado também. Aqui um outro caso, né, de um homem de 51 anos, ele tinha um linfoma de estômago, tá? E começou com dispneia e arritmia cardíaca. E ele fez, então, uma fístula. E olha aqui como é que ficou bem demonstrado, né? Um trajeto fistuloso entre o estômago tumoral, com linfoma, né, e o pericárdio. E aí o gás passou do estômago, começou a passar do estômago para o pericárdio, e encheu de um tal jeito, né, que fez compressão do coração e fez tamponamento cardíaco. Tá? E, para terminar, eu vou talvez avançar um dedinho no nosso horário, mas eu acho que é legal, discutir com vocês a diferenciação do pneumopericárdio com duas coisas que podem se confundir: o pneumomediastino e a hérnia de hiato. Então, aqui, esse diagnóstico do pneumopericárdio com pneumomediastino. Vejam, como eu sempre digo, pneumopericárdio não passa da raiz dos vasos. Tá? Já o pneumomediastino, ele sobe. Olha como é que o ar aqui, inclusive, circunda a aorta e vai lá para cima. Então, essa é a grande diferença. Aqui o pneumopericárdio, completamente limitado superiormente. Aqui o pneumomediastino, passando pelos vasos e indo até lá para a região do pescoço. Tá? Vejam que existe também o gás aqui separando o coração da cúpula diafragmática, né? Então, a gente está vendo o gás aqui, só que esse achado aqui, ele pode acontecer nas duas condições. Tá? Pneumomediastino e pneumopericárdio pode fazer isso. Então, o grande diferencial é isso aqui na porção superior. Tá? E isso aqui, olha essa tomografia também, como é que ajudou muito. Primeiro que, na maioria das vezes, o pneumomediastino, você pode ter gás lá nas partes moles do pescoço, que a gente não costuma ver no pneumopericárdio. E olha ali como é que ele passa da raiz da aorta, está indo lá por cima da porção superior da aorta ascendente. Isso é pneumomediastino. Tá? E um dos sinais que eu já discuti com vocês é isso aqui, sinal do diafragma contínuo. Como esse gás pode se insinuar por baixo do coração, a gente vê isso aqui, que não é o que a gente vê em condições normais. Isso aqui é um exame normal. Às vezes a gente vê até o diafragma indo bem próximo, mas não em continuidade. Tá? Então, esse sinal aqui, e às vezes a gente só encontra isso, é um sinal que serve tanto para pneumopericárdio, como para pneumomediastino, e até pneumoperitônio pode fazer. Mas aqui a gente tem a causa, porque a gente vê o ar aqui passando por cima da crosta da aorta. Então, sem dúvida, é pneumomediastino. Tá? Aqui o sinal do diafragma contínuo de novo, num pneumopericárdio. Vejam que praticamente eu não vejo pneumopericárdio. Vejo um pouquinho de gás aqui. Tá? Mas esse sinal aqui me alerta
para essa possibilidade. Como eu disse, pode ser visto nessas 3 condições. E aqui o pneumoperitônio, tá? O gás por baixo do diafragma, o outro estava por cima, esse está por baixo, mas faz também o aspecto do diafragma contínuo. Tá? Aqui de novo, né? Chamando bem a atenção desse sinal do diafragma contínuo. Aqui o mais bonito talvez de todos, né? Cruzando completamente, fazendo essa imagem de ar por baixo do coração. E a gente vendo ali também o ar passando por cima da aorta, pneumomediastino. Né? Aqui na tomografia fica até bem mais fácil de ver, né? Esse aspecto. E o último diagnóstico diferencial relacionado a isso, e que pode dar confusão, é a hérnia de hiato. Vejam, esse paciente tem uma hérnia do hiato esofágico, né, fazendo esse nível, né, e que possivelmente seria confundido com pneumopericárdio. Tá? Mas aí, quando a gente faz a radiografia em frontal, ela deixa muita dúvida. Né? Mas quando a gente faz o perfil, vai ver que isso está por trás do coração. E aqui na tomografia, então, não há dúvida nenhuma. Né? A alça, né? O estômago, no caso, lá em cima, tá? Uma hérnia do hiato fazendo essa imagem. Aqui no perfil a mesma coisa. Vejam, essa imagem aqui poderia confundir com o que eu mostrei até agora de pneumopericárdio, mas vejam que isso não está projetado sobre o coração e sim está posterior. Então, esse é uma hérnia de hiato que é muito comum a gente ver em pacientes idosos. Eu diria que no raio-x de tórax é muito mais comum a gente ver hérnia de hiato do que pneumopericárdio. Né? É muito mais frequente. Aqui outro caso, né? Mas mostrando como é que pode ser confundido e a gente tem que ter em mente esse diagnóstico diferencial. Tá vendo? O perfil ajuda muito, né? A gente vê que inclusive a alça com as austrações ali, né? E aqui só para a gente ver o conjunto, né? O pneumopericárdio e os casos de hérnia de hiato, como é que podem ser confundidos. Tá? E aqui, para a gente terminar, não esquecer sempre do COVID, que também é uma possível causa de pneumopericárdio. Mostrei pneumomediastino, derrame pericárdico, mas também pode cursar com... desculpa, eu mostrei derrame pericárdico, mas também pode cursar com pneumopericárdio. Esse paciente era um homem de 82 anos, com COVID, né? E a gente vê ali o diafragma contínuo, né? Gás dentro do saco pericárdio. E aqui na tomografia, então, não dá dúvida. As lesões parenquimatosas do COVID e um grande pneumopericárdio. Tá? Então, a gente fica por aqui hoje. Eu vou pedir a Milene para abrir os microfones. Nós vamos conversar uns 5 minutinhos finais para vocês poderem escrever no chat, né, e coisa. E eu ainda pretendo montar uma terceira aula de pericárdio. Por enquanto, a gente viu as coisas mais simples do pericárdio, mais comuns, né? O do dia a dia, que é o pneumopericárdio, o derrame pericárdico, essas coisas. Mas agora eu quero mostrar uma aula onde tem algumas coisas muito menos comuns. E depois de 2 aulas de 1 hora de pericárdio, acho que vocês já estão craques nisso, né? Bastante craques nisso, e aí a gente vai ver agora as sutilezas em uma próxima aula. Tá? Eu vou pedir a Milene para abrir os microfones, não sei se já abriu, para o pessoal fazer as despedidas, os comentários finais e escrever no chat. Parabéns, Edson. Parabéns. Valeu, Jorge. Obrigado. Um abraço. Excelente aula. Muito boas imagens, muito boas, viu? Boa semana. Boa semana. Obrigado, meu amigo. Para você também. Edson, um abraço aí. Oi, pode falar. Edson, um abraço aí, João Carlos. Oi, João. Como vai? Excelente material, parabéns. Eu
eu só tinha uma questão que eu queria saber da tua opinião. O material fibrinoso da pericardite fibrinosa que a gente vê no lúpus, tem algum sinal tomográfico que chame a atenção? Não. Aquela fibrina toda coagulada sobre a superfície? Não, se você tiver, é como às vezes você tem no derrame pleural, se você tiver muito resíduo, muito coisa, talvez você mas na tomografia, de uma maneira geral, a gente não vê. O pessoal vê isso melhor até no ultrassom, entendeu? Sim. Mas na tomografia é muito difícil você identificar isso com segurança. Em princípio, a gente não vê, não. Aquilo faz uma malha de fibrina, né, que espessa sobremaneira ali naquela pericardite fibrinosa. Mas é isso aí. De uma maneira geral, não tem uma expressão tomográfica convincente, não. Marchiori, parabéns. É um Oi, aprendizado continuado. Cada dia eu me encanto mais com as suas aulas aqui. Realmente são casos que a gente nunca viu e muitas vezes nem pensa. Eu aprendi muito nessa questão do Covid aí, porque muitas vezes tenho certeza que já passou por mim e eu não tenha prestado atenção, apesar de saber que Covid e vacina pode causar com pericardite e miocardite. Mas muito obrigado, muito obrigado. Que bom, Lemos. Um abraço bem grande para você. Boa semana. Eu fico assim, extasiada de saber que ainda tem alguma novidade, algum detalhinho a mais que a gente ainda não viu, né? Lúcia, obrigado. Beijo grande, Edson. Muito obrigada. Tá a bom? gente passa a semana caçando. Oi, Ciro. Parabéns, Lúcia. Todas as mulheres. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada. Meninas, parabéns para nós hoje. Edson, aqui é Arnaldo, depois de longo e tenebroso inverno. Ô, Arnaldo, você estava sumido, Arnaldo. Saudade de você. Pô, eu também estava morrendo de saudade. Eu queria fazer 3 comentários aqui. Primeiro, que o Dia das Mulheres são todos os dias, né? Esse negócio de hoje é dia parabéns, todo dia é Dia das Mulheres. Isso a gente tem que respeitar. Concordo. Né? E levantar esse dado. A segunda coisa é que nós vamos ter um show no Fla-Flu hoje à noite e tivemos um show agora no Wednesday Morning Day, né? Quer dizer, esse Wednesday Morning com Edson Marchiori é fundamental. Quarta-feira não é quarta-feira se não tiver essas aulas agora que são maravilhosas sempre. E a terceira coisa, eu queria lembrar que uma outra causa de pseudo-tamponamento, né, cardíaco seria as grandes hiperinsuflações pulmonares que a gente vê em alguns enfisemas, né, que o paciente apresenta uma síndrome de restrição diastólica. Né? É verdade. É um negócio assim que impressiona muitas vezes, né? Parece que o paciente tem urgência jugular enorme, uma dispneia importante, taquicardia, e ele tem essa restrição diastólica. E para nós, pneumologistas, isso aí a gente verdade, muito bem lembrado, Arnaldo. Então é isso. Olha, rapaz, fiquei agora feliz em poder contribuir de alguma maneira. Pô, imagina. Um Hélios operário da medicina. Muito bom estar com você, Arnaldo. Seja bem-vindo de volta e esteja sempre com a gente. Um abraço, irmão. Outro grande. E que o nosso Flu ganhe hoje à noite. Um abraço. Maria Célia. Olha, já falei e vou repetir. As minhas idas para o fundão ficam mais leves assistindo a sua aula. Pode deixar que eu tomo cuidado, tá bom? É isso que eu ia falar, pô. Vê lá, hein? Não vai me deixar com a consciência pesada, não, pô. Não. Aí eu não posso. Eu estou assistindo e dirigindo, mas tudo bem. Sob controle. Tá? Um beijo. Beijo, Celinha. Tchau. Obrigado, Edson, mais uma vez. Maravilha, maravilha. Oi, Antônio. Obrigado, Antônio. Quartas-feiras mágicas. Que bom. Grande muito bom abraço estar com aí, vocês. Edson. Parabéns, Edson. Parabéns, Edson. Mário, você continua tirando leite da pedra. Você continua tirando leite da pedra. É impressionante. Parabéns. Que bom, Mário. Muito obrigado.
Abraço bem grande para Obrigado, você. professor. Obrigado, professor. Mais uma vez, show de bola pela TV. Valeu, Ciro. Sensacional. Um beijo em todos aí. Valeu, valeu. Muito bom estar com vocês. Então, vamos ficar por aqui. Um beijo especial, então, para Milene hoje também. Lembrar dela no dia dela. Obrigada. Parabéns, Milene. Obrigada, professor. Parabéns, Milene. Parabéns, Mia. Parabéns para a gente. Obrigada. É isso aí. Tchau, Então, gente. tá bom, gente. Vamos, então, ficar por aqui. Um abraço bem forte para todo mundo. Um beijo. Semana que vem a gente está de volta. Milene, beijo bem grande para você, tá? Obrigada, professor. Outro. Tchau, querido. Tchau.